paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez, nós estamos reunidos na Quinta no Lar e desta feita eu chamo a sua atenção para o texto que vamos passar a discorrer a partir desse momento em Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25, que nos diz assim, leamos. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossegar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Oremos ao Senhor. Nosso Pai, nós somos gratos a Ti por mais um momento que podemos nos reunir e adorar o Teu nome e juntos a Tua palavra podemos nos alimentar. Pedimos a Tua graça agora com esse texto que é tão maravilhoso como toda a Bíblia. Alimenta-nos, inspira-nos, ajuda-nos a entender e a obedecer a Tua palavra. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós queremos falar nessa noite sobre a seguinte pergunta. Onde está a vossa fé? Justamente no versículo 25, Jesus diz literalmente a eles, aos discípulos, aos apóstolos, ele fala literalmente fazendo essa pergunta. Onde está a vossa fé? Nós, no contexto aqui que envolve o versículo 25 do capítulo 8 de Lucas, nós estamos vendo que Jesus está no barco e enquanto estão velejando, estão indo de um lugar a outro, ele adormece, o tempo muda e aí vem uma tempestade, ventos fortes que eram normal e natural ocorrer muito naquela região. E em determinado momento, os apóstolos amedrontados, pensando que iam perecer, eles acordam o mestre, justamente dizendo, mestre, estamos perecendo. E Jesus, ao despertar, ele repreende o vento, ele repreende a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. E aí, Jesus, ao voltar-se para eles, faz esta pergunta que nos traz um grande ensinamento, uma grande verdade do céu que nós temos que cada dia trabalhar com ela e procurar responder a essa questão que ele coloca diante dos apóstolos. Ele fala, onde está a vossa fé? Portanto, nós vamos nesse momento trabalhar, esse momento curto que nós temos, trabalhar com 3 pensamentos e esses 3 pensamentos vão nos dar um pano de fundo da verdade que Deus quer sobre as nossas vidas. Por quê? Porque, na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Já falamos um pouco disso domingo passado no culto presencial na igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem do próprio Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E os apóstolos, certa vez, disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Portanto, é imprescindível que nós tenhamos fé. É impossível de termos uma vida cristã se não aprendermos, se não disciplinarmos, se não aprofundarmos no que é fé, no conhecimento da fé e nos deixarmos ser guiados pela fé, para que assim nós possamos agradar a Deus e vencer a nossa jornada aqui até chegarmos à pátria celestial. Portanto, a pergunta é muito peculiar e nos diz, onde está a vossa fé? Em primeiro lugar, queremos dizer que se estiver numa criação humana, que aqui no caso significa o barco, pode ser também religião, pode ser outras coisas humanas que podem aparentemente demonstrar que nós temos segurança, que nós temos escape, que nós temos saída, que nós temos vitórias, conquistas, nós podemos realmente afundar
sossobar no mar da vida, no mar agitado da vida. Portanto, se estiver, eu repito, numa criação humana, no caso o barco, ou religião, com certeza afundará. Com certeza afundará. Não é o barco por maior que seja, por mais moderno, por mais seguro que seja, que pode garantir a segurança. A gente lembra muito bem do Titanic. Na sua primeira viagem, na inauguração, ele não chegou ao seu destino final, ele afundou. Dizem os historiadores que, ao inaugurar o barco, o dono do barco, aquele navio tão grande naquela época, ele pôde inaugurar dizendo: esse aqui nem Deus afunda. Na verdade, não foi Deus quem afundou, foi um iceberg. Portanto, a questão de as obras, pensarmos sobre as coisas humanas, elas são instáveis, inseguras, insuficientes para nos dar segurança e para nos levar ao destino final. A religião e tudo aquilo que envolve o homem com todas as suas religião, filosofias, crendices, superstições, isso não nos dá segurança. E nem a segurança que meramente ou a gente pensa que nos dá condições para a gente vencer ou triunfar. A Bíblia mesma diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia ou em vão faz o construtor. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, a nossa fé não pode estar enraizada, embasada, firmada em coisas meramente humanas, porque, sem dúvida, tudo isso passa, tudo isso termina, tudo isso não leva a um resultado final vitorioso com as nossas vidas. Segundo lugar, se estiver em trabalho árduo, muitas pessoas pensam que obras meritórias podem nos dar condições e segurança com respeito à salvação, com respeito ao sucesso espiritual, à vitória, conhecimento, desenvolvimento nas coisas de Deus. Na verdade, a gente sabe que as forças contrárias são muito fortes, O vento aqui, o mar, por mais que eles tentassem remar, por mais que eles tentassem sair daquela situação com o seu conhecimento do mar e de praticar e remar em águas como aquelas que eles já conheciam, mas o vento era muito forte, a fúria da água era tão forte que eles não podiam superar. E aquilo que superava suas forças, suas condições de chegar a um lugar estável, a um lugar com segurança. Então, a questão espiritual também nos mostra, fazendo um paralelo entre as questões de material e espiritual, a gente entende que como eles não conseguiam remar e vencer a tempestade com o seu próprio esforço, assim também as nossas obras meritórias. Na verdade, a salvação é de graça. Na verdade, as bênçãos de Deus nós atingimos pela fé, nós conquistamos pela fé. Nós não conquistamos meramente com o nosso conhecimento humano, material, intelectual, ou, como já disse, as nossas crendices, superstições e religiosidade. Nós sabemos que é pela fé. Jesus deixou bem claro isso e mostrou que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Portanto, nós devemos cada dia buscar o Senhor, desenvolver a nossa fé, crescer na fé, para que assim nós possamos ser bem-sucedidos e vitoriosos nessa jornada, nesse mar agitado que é a nossa vida, que é a nossa história. E finalmente, se for em Cristo, nós teremos bonança. Notem que Jesus repreendeu o mar, repreendeu a fúria da água, e o texto sagrado diz que tudo cessou e veio a bonança. Porque tudo vem dele, tudo vem dele. Ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é que nos preserva e guarda, ele que fez e faz tudo
por nós e através de nós. Tudo emana dele e tudo voltará para ele. Portanto, tem que ser em Cristo. E é isso que nós devemos entender literalmente. Quando eles acordaram o Senhor Jesus, quando eles pediram ao Senhor Jesus, tudo aconteceu, tudo voltou à calmaria e eles chegaram ao seu destino final. O texto de Efésios 2, versículo 8 e 9, que nós estaremos lendo aqui, fechando esse momento que nós temos para estar com a palavra de Deus nesta noite. Efésios 2, 8 e 9 diz muito claro assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é mediante as obras, não é mediante os esforços humanos, não é mediante a filosofia ou a capacitação humana, não é mediante as superstições, as crendices, e nem também com a força e o poder humano, temporal, que possamos conseguir ou conquistar. Não se trata disso, mas pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não é com a nossa capacitação humana, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é a nossa força, mas é Cristo. Portanto, se for em Cristo, aí acontece a bonança. Essa bonança, essa calma, esse prazer, essa paz que vem dele, esse momento gostoso, e os apóstolos puderam chegar em lugar no porto seguro, e assim então ficou esse grande ensino para cada um de nós. Depois de 20 séculos, podemos dizer que de fato nós devemos desenvolver cada vez mais a nossa fé em Cristo, o nosso conhecimento de Cristo, a nossa dependência de Cristo, e crendo que é dele e é nele que nós conseguimos superar e vencer todas as nossas dificuldades. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus nos guarde, para que nós possamos estar cada dia mais servindo, adorando, glorificando o Senhor nosso Deus e crescendo na fé, para que assim possamos cada vez mais agradar o Senhor nosso Deus. Shalom, Deus te abençoe, até a próxima Quinta no Lar.